Ok. Boa noite, estamos aqui com mais uma live do nosso GT de Ligas, nosso querido GT de Ligas, hoje com colegas aqui excepcionais, com um tema maravilhoso que o nosso ligante da UF vai trazer, um caso interessantíssimo para nós, e vamos com certeza aprender muito nessa noite. Então, o Samuel vai apresentar o caso, vai fazer uma breve apresentação. A doutora professora Claudete, que é a sua orientadora, a professora Ana Flávia, que é a orientadora da Liga, e estamos aqui com a presença do professor Flávio, que eu não vou falar esse sobrenome para não errar. Fala aí como é que é o seu sobrenome, como é que fala? Chernoha. Chernoha, não Muito é fácil não, hein? Perfeito. Mas foi muito bem. Falei direitinho? Ah, então tá bom. Nosso Perfeito. colega lá do DC de Infectologia, então estamos com um time aqui de Uma honra. primeiríssima, né? E só não conseguimos ainda que o professor José Gilberto entrasse, parece que ele teve um problema, mas se Deus quiser ele vai entrar aqui. A ideia nossa é fazer um debate, uma discussão, né, sobre esse tema, que é um tema tão importante, né? Eu estava comentando sobre isso, a leishmaniose, para quem não trabalha em áreas específicas, né, a gente não vê isso muito, né, aqui no Rio de Janeiro. Sei que o Samuel já me disse que tem visto vários casos lá em Niterói, eu quero que ele fale disso também, mas assim, eu tenho um monte de dúvidas, quero perguntar uma porção de coisas sobre isso. É um paciente HIV positivo, então vamos falar dessa relação aí com o imunodeprimido, né? E tenho certeza que todos vão aproveitar muito. Então, eu vou fazer assim, eu vou passar a palavra para o Samuel vai apresentar, depois eu passo a palavra para a professora Claudete, depois para o professor Flávio, Chernossa, já esqueci. E aí depois a gente abre. Chernoha. Pronto, agora eu não esqueço Lindo. mais não. Agradecendo aí a presença da querida doutora Márcia Fernando, nossa diretora de eventos, da professora Maria Marta e outros colegas que eu estou vendo aqui, professora Adriana Brito, e muito feliz que estejam todos aqui conosco. Então, vamos começar? Samuel, a palavra é sua. Vamos lá. Boa noite, gente. Obrigado aí, professora, pela apresentação. Então, só para me apresentar, eu atualmente estou no cargo de coordenador geral da Liga de Pediatria. Nossa diretoria foi renovada, como todo ano a gente renova, já estou há 3 anos ocupando aí esse espaço e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou apresentar aqui minha tela. Eu acho que meu vídeo ele desliga quando eu estou apresentando a tela. Mas aí qualquer problema, se tiver aqui com o meu áudio, vocês podem avisar, tá bom? Qualquer dúvida também no meio do caminho, fiquem à vontade. E se eu não ouvir, se travar tudo, eu vou pedir para os professores me mandarem um WhatsApp, que aí eu consigo ver qualquer intercorrência, tá bom? Então, vamos lá. O nosso caso de hoje é sobre infecções oportunistas em crianças expostas ao HIV, né? Um relato de caso de leishmaniose disseminada. Esse trabalho foi orientado pela professora Tatiana Guimarães, pela professora Claudete Cardoso e pela professora Ana Flávia, orientando a nossa liga, né? Então, primeiro, a gente tem que distinguir, são 2 cenários que a gente está visualizando nesse caso, né? É do HIV e da leishmaniose, são 2 infecções que estão conversando aí nesse organismo. E é importante a gente diferenciar o que é uma criança exposta e uma criança infectada ao HIV, por HIV, né? A infecção a gente já está cansado de saber como é que funciona, transmissão vertical pode acontecer, e a criança vai estar com o vírus no corpo dela. A exposição é um cenário parecido, mas que na prática é bem diferente. São crianças que nasceram de mães infectadas, mas que não têm o HIV positivo no corpo delas, né? Quando a gente faz o teste, depois a professora Claudete pode até dissertar um pouco mais sobre isso, aquela criança não é uma pessoa vivendo com HIV.
Mas mesmo assim, essa exposição, ela coloca a criança num cenário de imunossupressão, não como um quadro de AIDS seria, né? Mas ela tem um risco maior a ter outras infecções, principalmente infecções oportunistas, né? Então a gente destaca treponema pallidum, hepatite B e C, o HTLV, herpes, CMV, o Toxoplasma gondii e a própria tuberculose. É claro que outras doenças a gente tem que levar em consideração dependendo da prevalência regional, e a leishmaniose é esse caso, né, que a gente tem que pensar de acordo com a distribuição espacial dessa doença. Então, a criança exposta ao HIV, ela vai ter mais riscos a ter infecções bacterianas, e quando tem esses quadros dessa infecção ser mais grave do que a criança que não foi exposta ao HIV. Ela está no meio do caminho entre a imunossupressão da criança que vive com HIV e a criança que nunca foi exposta. Então, na fisiopatologia dessa exposição ao HIV, o que a gente tem que ter em mente? E aí eu estou trazendo para vocês discussões que estão sendo feitas, porque é muito difícil bater qualquer martelo sobre isso. Mas o que os artigos mais recentes têm falado sobre, né? Tanto os artigos quanto os protocolos. Sobre a diminuição dos níveis de anticorpos maternos transferidos por via placentária, pelo não aleitamento, porque essa criança não vai poder ser amamentada, né, por a mãe viver com HIV, a exposição intraútero, a viremia materna, a contagem do CD4 ser baixa no momento do parto, também pode afetar a imunidade dessa criança. E também tem um quadro de ativação imune pró-inflamatória na placenta. Isso vai desencadear um contexto, né, de apoptose linfocitária e imunossenescência no lactente. Eu acredito que tenham ligantes ou diretores que ainda estejam nos primeiros períodos da faculdade e que talvez tenham até mais proximidade com isso do que a gente que já está mais próximo de formar. Mas a parte da imuno é muito complexa para a gente detalhar, então eu só estou querendo mostrar para vocês que existem vários contextos durante essa gestação que vão deixar a criança mais vulnerável às infecções que a gente vai conversar. Então, apesar desse recém-nascido não ser infectado pelo HIV, ele vai ser afetado pelo vírus ao longo da gestação e também pelo tratamento, né? A gente sabe que o tratamento com antirretrovirais, ele deixa tanto a mãe quanto o feto num estado aí de imunossupressão bem complexo, né? Vai ser difícil de gerenciar isso depois da criança nascer. Então, só para mostrar para vocês as fontes desse slide, né? Protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do manejo da infecção pelo HIV em crianças, ele fala da infecção e também da exposição, e o protocolo de prevenção da transmissão vertical. Isso é uma recomendação que eu sempre deixo para os colegas, principalmente na pediatria e na infecto. Procurem os protocolos. Os PCDTs, eles sempre trazem tudo que a gente precisa, mais do que qualquer livro, do que qualquer outra fonte que vocês possam procurar. Então, fechamos ali a casinha do HIV. Vamos falar sobre a leishmaniose. Não sei se vocês têm contato com esse termo, né? Mas as doenças negligenciadas, elas são doenças tropicais negligenciadas, na verdade, elas são um grupo amplo e diverso de mais de 20 doenças que são resultantes e, na verdade, resultam e são resultado, né? Na verdade, é isso, são resultado e também causam, isso aí, desigualdades e vulnerabilidade em territórios, comunidades, envolvendo aí tanto contextos econômicos, sociais, quanto ambientais. Essa última frase aí que eu estava tentando dizer. Elas são causa e consequência das desigualdades. De novo, boletim epidemiológico, né? A gente usou como fonte para preparar esse material. É um boletim epidemiológico das doenças tropicais negligenciadas no Brasil. A gente passa por um processo de transição epidemiológica que a gente ainda tem que lidar com essas doenças, apesar da gente já estar evoluindo para uma outra fase desse processo de saúde e doença. E aí, só para vocês terem ideia, no último quadriênio, né, que a gente tem registro pelo boletim, a taxa de detecção dessas doenças, ela foi bem alta, porque a gente deveria ter num cenário de progressão do nosso cenário epidemiológico. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas, em primeiro lugar, os acidentes zoofídicos eles estão se destacando. A gente tem hanseníase, esquistossomose, a leishmaniose tegumentar, tracoma e leishmaniose visceral. Essas são as principais que tem aí, seguidas da doença de Chagas, oncocercose, raiva e filariose. Então, dentro desse contexto das doenças negligenciadas, a gente tem a leishmaniose, e eu trouxe para vocês verem, não vou detalhar muito cada grupo de forma clínica,
mas só para vocês saberem como que ela acontece, né? Como que você vai visualizar essa lesão. Uma coisa que eu vim vendo nos últimos dias, tanto quando eu passei pela Fiocruz, quanto pelo contato com a atenção básica, é que a gente precisa ter um olhar muito cauteloso para o diagnóstico diferencial dessa lesão, né? Qual que é o tipo de lesão que vai aparecer na leishmaniose? Como que ele é diferente de uma lesão da sífilis cutânea, por exemplo, né? Como que ele é diferente de uma dermatite, de um outro tipo de lesão, né? Lembrando que a leishmaniose é transmitida pela picada de um mosquito, tá bom? Então a gente tem aí os grupos, né? O grupo subclínico, que é uma leishmaniose cutânea inaparente, o grupo cutâneo, e aí ela pode ser localizada, disseminada ou difusa, e o que vai variar é a quantidade de lesões, se elas são ulceradas, se elas são papulosas, se elas são nodulares. Tem outro grupo que é o grupo mucoso, e aí ela vai poder ser tanto tardia, quanto indeterminada, quanto primária. Como que a gente diferencia isso? A tardia são lesões na mucosa da face, com cicatriz ou história de lesão cutânea. Então, você só vai visualizar naquela criança lesão nas mucosas da face. E pode ter uma cicatriz nas costas, no braço, na mãozinha, né? Mas não vai estar ativa aquela lesão cutânea. A indeterminada, a gente não sabe se tem lesão cutânea ao mesmo tempo, pode ter, pode não ter, pode ser uma cicatriz. E a primária é quando só aparece em mucosa ou semimucosa, que pode ter sido exposta ao vetor, que é o mosquito. O misto tem a forma concomitante e contígua. E aí vai ter ao mesmo tempo a cutânea e a mucosa, ou a contígua, quando ela vai progredindo, né? Da mucosa, da pele para a mucosa. Então a gente pode pensar numa lesão que infiltre daqui da bochecha, entrando pela mucosa oral, por exemplo, né? Ou então no nariz. Enfim, são várias possibilidades. E, por último, a leishmaniose linfática, ela é um caso à parte, que é de linfadenopatia regional ou linfangite nodular. E aí ela tem uma associação com poucas lesões cutâneas, não necessariamente vai ter lesão mucosa. Mais um lugar aí para vocês procurarem. Esse material, se eu não me engano, ele é da Fiocruz. Da Fiocruz. É sobre leishmaniose no continente americano, tá bom? Também não é muito recente, mas ele fala sobre essas formas clínicas. E aí, só voltando no slide, uma coisa que a gente, trabalhando no SUS, precisa sempre ter em mente. A maioria dos manuais, dos textos, dos artigos, vai trazer a foto de uma lesão na pele branca. Mas no SUS, nas comunidades onde a gente trabalha, a gente vai ver, principalmente por ser uma doença negligenciada, ela aparecendo em corpos pretos. Então a gente também precisa se atentar a o quão diferente é de uma pele branca para uma pele negra essa lesão aparecendo, para a gente não deixar passar despercebido, tá bom? Só essa problematização para vocês terem em mente. Então, qual que é o nosso cenário epidemiológico da leishmaniose com HIV? De 2018 a 2022, a gente teve 21 mil casos por ano. Então, a incidência é muito grande, mas o número de óbitos é relativamente pequeno, são 15 óbitos por ano. A gente pensando em 2024, não era mais para ter criança morrendo de leishmaniose, essa é a verdade. E a forma cutânea é a mais prevalente nesse período aí estudado de 2018 a 2022. Como que elas interagem, tanto a leishmaniose quanto o HIV? Uma vai afetar a progressão da outra. A leishmaniose modifica a progressão do HIV e o HIV facilita a progressão da leishmaniose. Então, o que a gente tem em mente hoje? Sempre testar HIV nas crianças que tiverem, nos pacientes como um todo, que aparecerem com leishmaniose tegumentar. E aí tem um relato, né, que em 2006 foram relacionados 166 mil casos de leishmaniose e 400 mil casos de AIDS. E aí se identificou essa co-infecção em 176. É um número relativamente pequeno, né? Mas 176 na leishmaniose visceral com AIDS e 150 na co-infecção da leishmaniose tegumentar, que é a cutânea, com AIDS. Isso aí deu para a gente ter uma ideia da magnitude dessa co-infecção e apontando para uma necessidade de aprimorar a nossa vigilância. A verdade é que o cruzamento desses dados é muito difícil e não existe um sistema ainda muito bem organizado para a gente procurar essa co-infecção. E aí, qual que é a resposta do Ministério da Saúde, né? Foi distribuição de coleiras impregnadas com inseticida aos municípios prioritários para colocar nos animais de rua, nos animais domésticos, e início da distribuição da miltefosina, que é o primeiro medicamento de uso oral disponível para tratar pessoas com leishmaniose.
Então, até então, a gente não tinha uma medicação específica para leishmaniose, a gente esperava o curso natural da doença evoluir. Uns gráficos, só para vocês terem uma ideia, a gente já está caminhando para o final, mas só para a gente visualizar bem como que acontece a leishmaniose hoje, né? De 2013 a 2022, a gente tem os casos de leishmaniose cutânea divididos por região, nesse primeiro gráfico aqui, à esquerda, e vocês podem ver que a prevalência maior é na região norte, né? Justamente por aquilo que a gente comentou sobre as desigualdades sociais. Então, ela vai do norte, depois nordeste, centro-oeste, sudeste e, por último, o sul, com quase nenhum caso, né? Então, ali em 2014, chegou a 10 mil casos de leishmaniose, só na região norte. Em 2022, nesse mapa aí, a gente pode ver que a incidência principalmente foi no Pará, no Amazonas, no Mato Grosso, né? E, por fim, esse gráfico aqui à direita mostra os casos de co-infecção de leishmaniose com HIV. Nas fontes, eu vou ser sincero para vocês, nas fontes onde a gente encontrou isso, se eu não me engano é do próprio PCDT, esse gráfico, não tem uma descrição exata, assim, se foi primeiro diagnosticado HIV, depois a leishmaniose, ou se a pessoa tinha leishmaniose e isso abriu o interesse da equipe médica em investigar se ela tinha infecção por HIV. E, enfim, o destaque sempre para a região norte, nordeste e logo depois a centro-oeste. E é importante vocês terem em mente, gente, que tudo isso que eu estou mostrando da associação entre HIV e leishmaniose é a co-infecção. O grupo das crianças que foi exposta ao HIV, mas não é infectada, é quase como se fosse uma doença negligenciada, porque não se discute e não se avalia a exposição a HIV tanto quanto a infecção. Então é uma coisa para a gente ter em mente, quem for seguir tanto na pediatria quanto na área de vigilância, de saúde pública, até de gestão mesmo, a gente sempre pensar nisso, né? Existem situações que a gente não está tão acostumado a ver, mas que precisam de uma atenção. Bom, como a professora Elizabeth comentou, eu tinha a impressão de que estava em alta a leishmaniose, principalmente lá em Niterói, né? A gente acompanhando nos casos de lá. Mas, pelo que parece, esse número está diminuindo, né? Pelo menos no eixo Niterói-Rio de Janeiro. Pode ter sido o acaso de cruzarem pelo meu caminho esses casos de leishmaniose, mas o que a gente tem visto aí é que 2017 foi um ano dos sonhos, em que só teve 2 casos de leishmaniose confirmados, mas 2018, 2019 teve uma crescente que está caindo, né? Até 2022 já tinham 17 casos nesse nosso eixo Niterói-Rio de Janeiro. E eu quis fazer a estratificação por raça para trazer para vocês. Esses dados eu peguei do Tabnet, tá, gente? Qualquer informação que vocês quiserem sobre agravos, coisas do Sinan, do SINASC, vocês podem procurar pelo Tabnet também. Mas eu quis fazer a estratificação racial só para a gente discutir se na nossa região de trabalho, de atuação, a questão social é pertinente, né? Obviamente é uma questão, mas vocês podem ver que as infecções elas foram mais prevalentes na população branca, seguida da população parda e depois a população preta. Então, vocês podem ver que, pelo menos no eixo Rio de Janeiro e Niterói, a notificação, que é diferente da incidência, né? A notificação ela não mostra que a população preta está sendo mais atingida do que a população branca. Mas a gente somando, né, os pretos com os pardos, chega num quase equivalente aí. Então, vamos para o nosso relato de caso para eu concluir e a gente poder fazer a nossa discussão. Essa paciente chegou para a gente com um aparecimento há cerca de 1 mês, deixa eu só voltar aqui. É um paciente do sexo feminino de 2 anos e 4 meses. Ela mora no bairro do Badu, em Niterói, tá bom? Na primeira consulta, ela chega com a mãe relatando que há mais ou menos 1 mês ela estava com lesões papulosas que evoluíram para crostas. Ela procurou atendimento 5 vezes em várias clínicas, em vários pronto-atendimentos, e prescreveram antihistamínico, cefalexina, benzetacil e oxacilina, em momentos diferentes. Mas ela chega para a gente com essas medicações. Ela foi internada com lesões disseminadas nos membros inferiores, superiores, nádegas, troncos e face. Então a gente associou vancomicina, quando essa criança foi internada, e depois teicoplanina, a oxacilina que já estava instituída antes dela internar. Tá bom? A gente seguiu, teve a suspeita da leishmaniose cutânea, que foi confirmada através de uma biópsia, e feita a antibiótico terapia com anfotericina B lipossomal,
a gente iniciou também o Amlodipino. A Ana Flávia conhece esse caso porque ela passou pela cardio também, né? Então, a gente iniciou um Amlodipino para ela porque ela estava com aumento da pressão arterial, que é relativamente esperado pela antibiótico terapia, tá? Ela recebeu alta 2 meses depois e foi para casa, vida normal, as lesões sequinhas, mas ela reinterna com uma queixa de edema e flogose nos membros inferiores. E aí o que a gente pensa? Uma suspeita de osteomielite. Assim como a gente pensa na febre reumática também, né? Depois que a gente tem a infecção de garganta e tudo mais, essa criança pode evoluir com uma queixa articular, a gente também suspeitou de uma infecção secundária, né? De uma infecção oportunista nesse caso. Como ela fica com as lesões expostas, ela pode ter uma infecção oportunista ali. Fizemos exames de imagem, uma abordagem diagnóstica pela ortopedia, e aí foi feita uma cultura tanto da lesão, que ela tinha lesões cutâneas ainda, e de um fragmento ósseo. E aí veio a suspeita confirmada, positivo para Klebsiella pneumoniae e Staphylos warneri, multiresistente, tá? Staphylos ou Streptus? Eu sempre confundo, vou pedir para as professoras confirmarem depois. Enfim, a gente fez o segmento com essa criança, com vancomicina e ampicilina, associado com sulbactam por 8 semanas, e ela recebeu alta depois de 3 meses de internação. Então, vocês imaginam quanto tempo essa criança ficou internada, exposta também a infecções hospitalares e tudo mais, e ela continuou o tratamento ainda por um tempo em casa, tratamento ambulatorial e acompanhamento. E aí eu trouxe para vocês as imagens desse caso, né? Antes do tratamento, esse primeiro bloco de imagens aqui, como que ela chegou na emergência para a gente, então as lesões espalhadas pelo corpo, ulceradas, com risco de contaminação. Depois de 50 dias, as lesões já secando, já regredindo, e quase um ano depois, já não tinha mais lesão, né? Só tem cicatriz aí. E aí, nesse meio tempo, ela teve a questão da osteomielite, que foi tratada, mas as lesões se resolveram. Então, vocês podem ver que é uma lesão que vai afetar, é uma doença que vai afetar um curso longo da vida dessa paciente. Por isso que a gente não pode deixar evoluir tanto tempo, quanto ela ficou 5 vezes indo na emergência e não resolvendo. Então, gente, o que eu tinha para trazer para vocês sobre o caso era basicamente isso, e eu vou deixar para a gente discutir essa diferença, né, entre a exposição e a infecção pelo HIV na criança, as doenças negligenciadas e os indicadores sociais de saúde, e evoluções desfavoráveis de um quadro de leishmaniose e possíveis infecções oportunistas. Tá bom? Agradeço pela atenção de vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem, podem me procurar tanto lá no grupo das ligas quanto por e-mail. E eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, gente. Parabéns, parabéns, Samuel. Muito boa a sua apresentação. Muito orgulho, né? Quando a gente vê os alunos da gente, né, Claudete, fazendo bonito. Coisa boa, não tem coisa melhor, né? Muito bom. Agora, deixa eu só perguntar. Eu fiquei com uma dúvida. Antes de passar a palavra só, que eu queria entender. Essa criança internou, ficou quanto tempo internada? Ela ficou 3 meses 3 internada. meses. Aí ela teve alta. Depois ela retornou quanto tempo depois? Eu me perdi ali naquele. Foram 2 meses de intervalo entre a primeira e a segunda internação. Entendi. Depois ela ficou mais quanto tempo? Só para eu Vou até voltar aqui, vamos lá. Ela internou, ela ficou 2 meses internada na primeira vez, aí teve um intervalo de 2 meses e ela ficou mais 3 meses internada. Mais 3 meses. E teve alta bem. E aí teve alta também. Foi para casa andando, que ela não estava conseguindo andar, com tudo certo. Perfeito. Então tá, obrigada. Então, parabéns pela sua apresentação. Doutora Ana Rosa, mais uma infectologista aqui para discutir com a gente. Oh, coisa boa. Seja bem-vinda. Professor Zé Gilberto não está conseguindo entrar. Ele está com problemas lá. Mas vamos ver se ele ainda consegue. Vou passar agora a palavra, então, para a professora Claudete, que é professora lá da UF, né? E aqui está uma das orientadoras do caso. Né? Depois eu vou passar para a professora Ana Flávia e depois para o professor Flávio Chernoha. Acertei agora? Acho que agora acertei. Chernoha. Então, vamos lá. Claudete, a palavra é sua.
Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite, né? E obrigada aí, Samuel, pela apresentação do caso, né? E esse caso clínico, ele é interessante, assim, eu acho que quando Samuel sugeriu de trazer o caso, foi pelo fato de que nós não precisamos ser infectologistas pediátricos para termos a noção de que uma criança exposta ao HIV, mesmo não infectada, ela merece uma atenção especial. Então, se nós temos aquele grupo das crianças com AIDS, infectadas, né? Elas têm muito mais infecções do que aquela criança não exposta ao HIV. Mas a criança, que é o caso em tela, exposta, mesmo ela não sendo infectada, só o fato da exposição ao HIV, ela tem um risco intermediário em relação à não exposta e à criança com AIDS. Então, por que acontece? O Samuel já falou, mas é importante ressaltar que essa criança não recebe aleitamento materno, essa criança tem um contato maior com patógenos oportunistas. Então, essas duas características, elas aumentam o risco, né, dessa criança, esse aumento de exposição, para que essa criança tenha mais intercorrências infecciosas. Então, esse é um ponto importante, né, de lembrar. E em relação a essa questão da leishmaniose, importante lembrar do diagnóstico diferencial. Essa criança, quando eu a vi no inicinho, que ela tinha uma lesão pontiforme, com hiperemia ali, febre, essa criança, eu prescreveria novamente cefalexina para ela, porque o aspecto era de lesão de estáfilo. Um parênteses, Samuel, a dúvida se era estrepto-estáfilo é estáfilo, tá bom? É estáfilo, é. Então, essa criança foi liberada por uso de cefalexina e eu faria novamente essa liberação. E daí, há 3 semanas, eu tinha pedido à mãe para voltar e ela falou assim, na véspera, doutora, eu não vou voltar não, porque ela estava com as lesões estranhas e eu fui no hospital e me prenderam lá, me deixaram internado, que é o Hospital Getúlio Vargas Filho, que é a nossa referência de pediatria aqui na cidade. Então, quando ela chega, assim, quando eu vi o aspecto da lesão, antes de pensar em leishmaniose, a gente pensou em tuberculose. Sim. Tuberculose cutânea, porque o aspecto... E tuberculose é mais comum, né, no nosso meio do que a própria leishmaniose. A gente tem que pensar tuberculosamente, né? Exatamente. Então, assim, e a oportunidade de termos, né, o diagnóstico confirmado, isso ajudou na condução do caso. Então, assim, tem o ideal e tem o possível, e, obviamente, a gente vai sempre tentar fazer o ideal e, dentro do possível, você vai conduzir o caso da melhor maneira que você tiver no seu meio. Mas a gente teve, a paciente teve o privilégio, né, ela teve a oportunidade de ser submetida a um diagnóstico etiológico e aí proporcionou um tratamento correto. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante e a gente lembrar, né, mais para ilustrar que não é o caso dela, ela era apenas exposta, mas naquele paciente infectado pelo HIV, a gravidade das lesões vai estar diretamente, né, relacionado, inversamente proporcional ao CD4, às células de defesa. Então, quanto menor a célula de defesa, quanto menor o nível de CD4, mais grave é a infecção, maior é a chance de disseminação. Então, a nossa paciente, mesmo não infectada, apenas exposta, ela já teve essa disseminação. Então, assim, mais do que... Assim, é importante a gente lembrar disso. Então, se vocês... E esse paciente exposto ao HIV, ele tem, o Samuel falou a questão epidemiológica, ele tem contato com as outras pessoas. Então, clinicamente, é importante fazer uma anamnese, uma avaliação clínica dessas pessoas, porque a mãe dessa bebê exposto, ela é infectada pelo HIV. Então, se ela tem uma infecção muito importante, a gente está sempre relacionando o grau de imunossupressão, né, avaliando, e quanto menor o CD4, mais imunossuprimido é o paciente, mais inespecífico vai ser a sintomatologia, mais grave, mais disseminada. Então, assim, acho que isso fica aqui a mensagem para o generalista, né? Muito importante. A Maria Marta estava falando disso enquanto a gente conversava aqui, né? Então, assim, quando a gente fala em termos de carga viral, a gente está pensando uma carga viral maior, ela vai ter uma maior importância, maior relevância na transmissão do HIV, da mãe para o bebê. Agora, quando se fala em relação à manifestação clínica, ela está relacionada ao nível de supressão que ele é detectado, ele é medido, né, mensurado através do nível de CD4. Então, essa criancinha, eu realmente fiquei bastante surpresa, porque foram 20
21 dias, né, de diferença daquela lesão pontiforme que eu considerei até assim, um excesso de zelo, né? Poxa, vamos fazer essa valecina aqui e ela evolui dessa maneira. Então, assim, além da imunossupressão fisiológica da idade, ela tem a questão da exposição ao HIV. Então, acho que a mensagem geral é essa: olhe diferente. Essa criança, ela precisa de um olhar diferenciado. E tem uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né? É claro, você, diante de uma situação dessa, você vai pensar no quê? No que é mais comum. Claro, é isso mesmo, está certíssimo. Mas a gente tem que pensar nas coisas que não são comuns também, porque eu digo sempre isso para eles, né? Não dá em poste, dá em gente, né? Se você não pensar, você não faz diagnóstico. Então, essa criança teve a sorte de estar nas mãos de pessoas experientes que pensaram nessa possibilidade, embora seja uma coisa rara, né, vamos dizer, para esse contexto, mas é importante que, assim, isso é assim, uma dica para os alunos, né, a gente tem que pensar sempre, como eu falei, ó, vamos pensar tuberculosamente, claro, mas entender que as outras doenças, a gente não pode, assim, negligenciar os diagnósticos, né? Eu acho que isso é a grande mensagem, né? Na minha opinião, né? Quer falar mais alguma coisa, Claudete? Eu acho que assim, não deve negligenciar nem o diagnóstico e nem a doença, né? Eu acho que a gente realmente pensa essa questão que o Samuel fez, principalmente para aqueles novinhos, né, que estão ainda na liga, na graduação, lembrar que a questão epidemiológica, quanto mais história clínica, gente, a história clínica, ela é insubstituível. Então, quanto mais história clínica, eu comentei com a Elizabeth antes da gente entrar, falei, ela falou, eu não vi, não vejo caso, tudo. Eu falei, eu vim de um lugar de Minas Gerais onde a gente tinha uma enfermaria de leishmaniose. Então, assim, era questão epidemiológica. Então, quando eu cheguei aqui, eu mudei a chavinha. Aqui no Rio é muito mais comum a tuberculose. A mesma lesão, mas num paciente em contexto diferente. Então, acho que isso, não desistam da anamnese e invistam cada vez mais, porque um dado na anamnese pode e muitas vezes faz toda a diferença. Então, acho exatamente. Que eu sempre falo isso aqui nas lives, né? Na era da inteligência artificial, nós tivemos até uma live aqui, o Eduardo Jorge falando sobre isso, né? Inteligência artificial, ninguém está aqui demonizando, não é isso, mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que usar a nosso favor e entender claramente que o diagnóstico ele depende de uma boa anamnese e um bom exame físico, né? Então a gente não pode negligenciar isso, né? De jeito nenhum. A gente tem que ter isso em mente sempre, né? E aí eu vou passar então para Ana Flávia. Ana Flávia, a palavra é sua. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim. Sim, ótimo. Então, eu queria especialmente agradecer a Soperge e a doutora Elizabeth por essa oportunidade que a gente tem, né, de estar aqui com as ligas de pediatria, um espaço que a gente aproxima a sociedade, né, a Soperge e os alunos, e torna um ambiente de troca também entre os alunos das ligas do Estado, né, Elizabeth? Isso. Então, é muito especial a gente estar aqui hoje. E queria parabenizar o Samuel pela apresentação e especialmente pela escolha do caso, né? Porque eu, sinceramente, eu acho um caso bem desafiador, né? E ele apresentou o caso, assim, muito bem, trazendo esse tema que a gente precisa estar lembrando que ele existe, né? Senão a gente não faz diagnóstico, não é isso, Claudete? A gente só dá bom dia a quem a gente conhece, né? Então, a gente precisa conhecer a leishmaniose cutânea, saber que ela faz parte ali dos diagnósticos diferenciais de lesão de pele, e o pediatra precisa estar atento a isso, porque senão a doença, a gente não consegue fazer diagnóstico, né? E ela vai cada vez sendo mais negligenciada, né? Que é um tema importante nessas doenças negligenciadas, infecciosos, né? Então, assim, é só isso. Acho que Claudete já falou muito bem. Acho que outra coisa que chama atenção é a questão da criança exposta ao HIV, né? A gente tem que olhar para esse paciente. Eu não sabia disso, eu fui aprender isso justamente com essa criança lá na enfermaria, que a criança exposta, né? Ela realmente tem um sistema imune diferente, ela pode evoluir com doenças infecciosas com apresentação mais grave. Então, é um paciente que a gente
precisa estar olhando de maneira especial também. Obrigada, gente. Parabéns, Samuel. Muito bom, né? Muito bom. Agora eu vou passar a palavra para o nosso professor Flávio Chernoha. Perfeito. Acertei? Doutora Ana Rosa sabe como falar, só que ela está de máscara. Chernoha. Eu peço desculpa que eu estou aqui sozinho com a minha pequena. Não, imagina. Só um minuto, não. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra. Eu sou do Departamento de Imunizações, fiz infectologia. E, antes de mais nada, parabenizar o rapaz, Samuel. Muito bem apresentado no caso, uma escolha muito feliz, uma apresentação muito boa. E, claro, naturalmente, a orientadora, professora Claudete, que também agregou demais. O que é difícil acrescentar, ter algo a acrescentar, mas ao longo da exposição, eu queria trazer 3 pontos, talvez. O primeiro para o pessoal mais novo, né, para a garotada, a gente às vezes se empolga muito quando vê um caso como esse. E doenças negligenciadas são um desafio muito grande para a gente, sem dúvida nenhuma, é uma coisa nossa, é uma jabuticaba, né, muitas vezes, porque doença negligenciada é com a gente mesmo. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado, e eu achei isso brilhante ao longo da exposição e também das colegas. Uma frase que eu ouvi quando eu era, talvez aí da idade de Samuel. Quando a gente ouve um tropel, a gente tem que pensar em cavalos e não em zebras. O que isso significa? Se você estiver vendo uma lesão de pele, vocês, colegas aí, jovens, em faculdade, formandos ou recém-formados, não é para achar que todo mundo está com leishmaniose. Tá? É preciso um certo cuidado com isso, porque senão a gente superdiagnostica algumas doenças raras. É bonito, é lindo quando a gente dá um diagnóstico de uma doença rara. Em que pese o fato de a gente estar diante de um cenário em que ela pode não ser tão rara assim. Mas é ótimo que a gente pense nessa possibilidade, cogite essa possibilidade. Mas não é e não deve ser a primeira coisa na qual a gente vai pensar. E aí foi bonito, medicamente falando, quando essa criança voltou, aí não foi difícil dar o diagnóstico da osteomielite. Por quê? Porque seria esperado que aquilo acontecesse. Ainda mais se a gente pensar, pega um estáfilo desse aí, oportunista, não é difícil de pensar nisso. Então, só esse é um recado que eu queria passar em relação ao diagnóstico. E foi, assim, não é uma crítica, pelo amor de Deus, é um reporte, porque esse caso vai ficar na cabeça de quem participou. É maravilhoso. Em algum momento da vida, talvez vocês vão ver de novo, ou se for para uma área onde a incidência seja maior, ou mesmo aqui, em episódios, em épocas. É fundamental que a gente tenha isso em mente, mas cuidado para não achar que tudo agora é leishmaniose. Por exemplo, a tuberculose, muitas vezes é sonegada em situações em que ela está, perdão da palavra, mas escarrada na nossa cara. Aqui a gente está falando de tuberculose, é bom usar esse termo. Sim. E às vezes a gente não vê. Então, assim, por um lado, a gente não pode deixar para lá, mas por outro, cuidado que a gente não precisa ser house. A gente não precisa buscar os diagnósticos mais brilhantes. Isso é lindo, mas são diagnósticos de exceção. Esse é o primeiro ponto, para não falar demais. Segundo ponto importantíssimo. E aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, que eu sou do Departamento de Imunizações. Então, sempre que eu vejo alguma coisa da Infecta, eu tento pensar desse lado, sobre esse viés, sobre esse prisma, para tentar agregar aqui um pouquinho. O recém-nascido exposto ao HIV deve receber a BCG. Tá? A gente fala muito aqui sobre a imunossupressão, mas, e é sem dúvida uma coisa importantíssima, mas a BCG ele deve receber. Tá? Pela infecção materna pelo HIV, isso não constitui uma contraindicação. Inclusive, esse paciente, na rede pública, ele vai ser encaminhado, ele tem direito a vacinas especiais, inclusive no Centro de Referência Imunobiológicos Especiais, por conta dessa imunossupressão intermediária, que a gente chama. Desculpa, um segundo. Tá aqui, meu amor. Pera aí, só um segundinho. Desculpa que a tarefa não é tão simples. Um segundo.
Eu achei que assim, você quer? muito, muito interessante, porque eu estava comentando com vocês, né, do nosso trabalho sobre paternidade ativa, e olha aí um exemplo, né, como é importante que o homem tenha essa compreensão. Né? Desculpa, eu tava realmente vendo até chegar a me emocionar, porque essas crianças são a razão das nossas vidas. Eu vejo uma tendência crescente no meu consultório, né? Eu atendo mais na rede privada. Eu vejo uma tendência da paternidade mais ativa. Eu espero que isso se reflita também na rede pública, principalmente no número de crianças que não têm pai, né? Que é uma vergonha que a gente tem no Brasil. É verdade. E eu queria só falar de mais um detalhe, quando ela deixar só um segundo. O que você quer, minha princesa? Hã? A vida como ela é. É um segundo. Não é mole, não. Eu vou, meu amor. O que você quer? É só enquanto... posso completar uma coisa, professora? Claro. Que o professor Flávio falou uma coisa importante, essa questão, o que é comum é comum, o que é raro. Ver que essa criança, da primeira lesão pontiforme até ela chegar ali, ela foi tratada Deixa o papai fazer aqui a aula, tá? Um minuto. Né? Ela recebeu tratamento para estrepto, ela recebeu tratamento para estafa, então acho que isso é ressaltando, né, professor, o que você falou do que pensar no mais comum. Não, lindo. Né? Não, por isso que eu estou falando. Esse caso é um caso de almanaque, como se gosta de falar, em termos de conduta, de abordagem diagnóstica, de exposição. É difícil acrescentar alguma coisa aqui. Por isso que eu estou falando de temas que são periféricos, aqui, satélites em relação a ele. A apresentação muito boa do rapaz também, do Samuel. Desculpa se chamei de rapaz, mas é porque o tempo vai passando assim. E só um detalhezinho que eu ia terminar. Falando em relação às vacinas, eu não sei se isso está sendo familiarizado por todos. Eu confesso que eu só soube disso por conta do meu cachorro. A gente está sem vacina para leishmaniose canina. Espera aí, minha filha, só um segundinho. A gente está sem. E a estratégia que eu vi histórica que poderia dar certo e é promissora seria tentar fazer uma abordagem como a da raiva, com campanhas para vacinar os cães. É muito mais barato, porque a vacina... Havia 2 vacinas, ambas estão fora do mercado, porque tinha uma degradação antigênica no próprio recipiente, no próprio invase. Era uma vacina ineficaz, acabava ficando ineficaz depois de um certo tempo, e era uma vacina muito complicada de ter segmento. Se eu não me engano, era 3 doses, uma vacina que não era muito barata, e se você começasse, não podia mudar o intervalo, diferente das vacinas humanas. Então, essa estratégia ela seria muito efetiva, muito eficaz, não seria muito cara. E a gente está vendo agora um exemplo da dengue. Quando a gente fala de vetor, de vacina que tem vetor, e aí expandindo um pouco mais, infelizmente, doenças para as quais, ou contra as quais, as medidas mais efetivas são medidas sanitárias, como a dengue seria, só com vacina. A possibilidade de erradicação da dengue não vem através da eliminação do mosquito. E isso vale também para a leishmaniose. E essa estratégia seria muito interessante, só que falta um pouco ainda de vontade. E a vacina humana está longe ainda, não está muito perto de chegar nos nossos braços. Sim. Era isso. Desculpa aí. Nem interesse, né, assim, do ponto de vista mundial, né? Assim, porque são doenças negligenciadas, são doenças de países, né? De países pobres, que eu me lembro do meu saudoso professor Rocher Seba, né, lá da UF, que dizia assim: o Brasil não é um país pobre, o povo é que é pobre, né? Mas essa é a realidade, e a gente sabe que só vai surgir se interessar. Pode ser esse Bob Esponja, filho. Para o mercado, né? Para o mercado em termos de financeiros. E aí a gente sabe que isso está distante, né? Não é isso? A gente vê como é que funciona com as doenças que mais matam no mundo.
Se a gente for pensar na malária, por exemplo, quanto tempo levou para chegar a ter alguma coisa de porte, né? Sim, exato. E Claudete, quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu acho que já está. Muito obrigada. Então, aí... Desculpa. Nada, a gente sabe como é isso. A gente está gostando de ver a sua paternidade ativa. Estamos felizes aqui, né? Um exemplo para o Samuel, né, Samuel? Com certeza. Eu vou aproveitar, então, para complementar, professora, se você cortar, do nosso papel não só como médicos ali para detectar essa doença, fazer esse diagnóstico, mas como também a gente tem que se cuidar na questão da vacinação, né? Porque a gente está em contato com essas crianças que a gente pode não saber que ela é exposta ao HIV, pode não saber que ela vive com HIV, e a gente pode acabar transmitindo alguma doença para essa criança que na gente vai ser leve ou nem vai ser sintomático, e que naquela criança vai ser muito grave. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? A minha linha de pesquisa na faculdade também é em vacinação. E a gente fez um inquérito com 900 alunos de todos os cursos da saúde da UF. Só 4% estão com todas as vacinas do profissional da saúde, preconizadas pelo PNI, de 900 alunos. Então, assim, é uma loucura a gente pensar que são essas pessoas que vão estar se inserindo no mercado futuramente e que às vezes nem sabem quais vacinas elas têm que tomar. E aí, no mundo da pediatria, isso é ainda mais grave, porque a gente expõe as crianças, a gente também está exposto às doenças que essas crianças transmitem, né? E a gente vai levar isso para casa e ir se tornando focos aí de disseminação. Então, também queria aproveitar para puxar essa sardinha e deixar a lembrança de que a gente também tem que se vacinar para não infectar as nossas crianças, né? Tanto como estudantes quanto como profissionais no futuro. Esse entendimento, e pensar que a gente já foi um dos melhores programas de vacinação do mundo, né, gente? A gente andou, né, na contramão da história, né? Então, assim, é fundamental. O que você falou, isso me deixa muito feliz, sabe, Samuel? Porque eu quero ouvir de vocês, porque a gente vive falando isso para os alunos, mas eu quero ouvir do aluno esse entendimento da importância da vacinação, né? Então, é isso aí. Eu acho até que a gente depois tem que pensar numa ação maior nessa área aí. Acho que, Flávio, a gente pode trabalhar juntos, GT de ligas com o DC de imunizações, para a gente fortalecer essa ideia, né, com Isabela, e, enfim, a gente trabalhar, né, Ana? Fala aí, Ana. Sei que você está de máscarazinha, não está podendo falar muito, né? Não dá para falar, mas assim, eu estou gostando de tudo aí. Eu gostei do Flávio, da filha, de imunização, top do top, gostei. Claudete, Ana Cláudia, quanta gente assim, amiga, o assunto assim tá top do top. Parabéns, Beth, parabéns. Muito bom. A gente vai fazer a próxima, vamos inventar alguma coisa no DC, né, Flávio? Vamos fazer. A carinha do Flávio. Maria Marta gosta, ela e eu, a gente viaja dessas duas, conversando sobre essas coisas com as ligas. Ela também gosta muito desse tema, né? Então, fala aí, Maria Marta. Fala aí para nós. Eu só gosto, eu adoro ver. O Flávio chamou ele de rapaz. A gente vai chamar, você ainda chama às vezes até de pior ainda, mas eu adoro ver o crescimento de um estudante, adoro. Claudete, foi ótimo, tá? Comentário, mas a gente vai enaltecer o Samuel. Você, rapaz, você está pronto, viu, em termos de apresentação, você fez uma apresentação eloquente, eu curti. Vai ser professor. Eu sou meio chata com a apresentação, sabe? Achei que você fez uma apresentação bacana, com conceitos, sem viés de fala, sem muito né. Você foi, sabe, linear. Estou quase igual aquele jurado de programa, né, para julgar se a pessoa dançou ou não dançou. Mas, enfim, a apresentação foi ótima. Claudete, era isso. Obrigado, aí. Professor. A minha pergunta era a questão da... CD4, né? Para o estudante, ele se alertar
em relação à situação imunológica do paciente que ele está acompanhando, que é aquele acompanhamento horizontal do paciente exposto, né? Como que você faz esse acompanhamento? Isso é um atendimento especializado, né? Tem que ter um cuidado. E qual teria sido a interferência, se teria acontecido alguma interferência, se você soubesse ou tivesse previamente a dosagem do CD da criança. Foi isso que a gente conversou antes, né? E aí a Claudete colocou muito bem a questão em relação à carga viral e o CD4 da criança. Muito bem. Ana Flávia, parabéns, porque ser coordenadora deles, eles são mais rigorosos até do que a gente, né? Então é isso. E, Beth, a gente está aí, estou esperando, ansiosa, pelo nosso multi-evento Liga. Nossas costurinhas. Vamos continuar. Flávio, obrigada pelas colocações. Todo mundo aprende, né? Muito bom. E realmente eu só tenho a agradecer. Você, pai, aqui foi... Peço desculpas aí, mas Não, foi... Mas quem sabe faz ao vivo aquela história. Uma live de pediatria... Nossa, nós estamos adorando isso. É a vida como ela é? É isso aí. A vida como não foi ela ensaiado, não. Não, Então, a gente aqui que defende essa questão da paternidade participativa, como a gente fica feliz de ver isso. Só alegria. E olha aqui, deixa eu só comentar que as colocações aqui no chat estão só elogios, parabéns, e parabéns para o Samuel, e as pessoas colocando aqui que gostaram da apresentação, e a gente fica muito feliz com isso. Antes da gente terminar, ainda dá para a gente ter um tempinho aí, queria saber mais, que eu não sei, estou aprendendo aqui agora, quando o Samuel falou lá, do negócio da coleira do cachorro. Então, me explica mais isso aí, que eu não sabia disso. Queria ouvir mais. Como é que é isso? Isso funciona bem? Como é que é isso? Essa coleira com a medicação? Explica melhor. Eu confesso que eu não fui muito a fundo nisso, porque eu acho que direcionaria para uma parte já da vigilância, até de controle de saúde pública, né? Mas como é uma doença que um dos hospedeiros são os cães, os principais hospedeiros são os caninos, e a gente tem uma quantidade de cachorros de rua, principalmente vivendo aqui no Brasil, muito grande, seria uma forma de controlar, né? Então, assim, acredito que isso seja espalhado por meio das instituições que recolhem esses cachorros, ou por meio das clínicas veterinárias públicas ou de atendimento popular, e aí vai se conscientizando, que nem a gente faz com a coleira de prevenção de carrapato, quando vai para a região dos lagos, quando vai para a região de serra, né? Quem tem cachorro geralmente bota essa coleirinha nos animais. Eu acho que vai nesse sentido, sabe? Da gente prevenir um dos hospedeiros para os mosquitos que não estão infectados não se contaminarem naqueles animais. Deve ser uma coisa difícil, não imagino que não seja assim, uma estratégia muito fácil de conduzir, não, né? Eu não sei se protege os cães mais do mosquito ou do desenvolvimento da leishmaniose. Aí é um detalhe que a gente vai ter que fazer um multi com o pessoal da veterinária para entender melhor. Sim. Do mosquito. Mas é interessante. Do mosquito. Mas é do mosquito, Samuel, é do mosquito. Perfeito. É do mosquito. Então a gente previne justamente que os mosquitos... Passa por um processo de controle de natalidade de animais, né, dos cães, né, esterilização e tudo. Esbarra em outras coisas um pouquinho mais profundas, e aí realmente é difícil demais. Testagem de animais, que você consegue ter uma amostragem epidemiológica interessante a depender da região, quer dizer, é difícil, mas não seria impossível. Entendi. Mas, assim, é uma coisa que vale a pena investir, né? Nesse sentido, né? Interessante. Não, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu não tenho animais. Essa parece ser uma das primeiras respostas do Ministério da Saúde, pelo que dizia no protocolo, né? Tanto a medicação que está sendo disponibilizada, quanto essas coleiras, é uma resposta a esse último inquérito que foi feito no último quadriênio. Então, a partir disso, a gente vai vendo o resultado. Além da minha pequena, eu também tenho um cachorro aqui em casa. Então, nós três.
E ele está com coleira, inclusive. Então. Entendi. Ana Rosa, quer falar? Fala aí, está fechado o microfone. Eu não tenho palavras, eu só tenho que parabenizar realmente. Samuel, é o que a Maria Marta falou, você está pronto. Deixa eu ligar a luz aqui para clarear. Não, piorou. Você está pronto. Realmente a apresentação foi magnífica. Você soube colocar, apresentar, envolveu todos ficaram. Isso é muito importante para a gente, né, que está aqui assistindo, o envolvimento que você traz para a gente, a apresentação do caso. Claudete também, bastante. Claudete, a gente agradece você, Ana Flávia, aí com essa função aí, com essa coordenação. Beth, como sempre, né, Beth? A gente está sempre junto e a gente está sempre correndo atrás, e a Flávia está lá com a coleira, né? Flávia com a aqui, ó. Mostrando. Eu trouxe aqui para mostrar. Não tenho, não é mole, não. Não é mole, não. Tudo bem. Mas é gostoso. É maravilhoso. Isso aí, assim, parabéns. E, assim, feliz pela sua perda, por tanta Obrigado. gente, muitos amigos, né? Parabéns. Obrigada, Ana. Sempre dando uma força para nós aqui. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer abrir a câmera, falar? Por favor, fiquem à vontade, aproveitando um momento único com essa gente tão top aqui. Adriana? Posso dar os parabéns para o Samuel. Samuel, foi brilhante a sua apresentação, mas eu já sabia, porque eu já te conheço. Obrigado, professora. Parabéns às orientadoras, os comentários foram maravilhosos. E, olha, a live ainda ganhou um toque especial com a filhinha do Flávio e agora com o cachorrinho. E agora com o cachorrinho, Foi demais, eu achei incrível. A pediatria é encantadora, não é? A verdade é essa, né? Só a pediatria tem isso. Essas surpresas são muito gostosas. Parabéns para todos vocês, viu? Claudete, Ana Flávia, minhas amigas maravilhosas que trabalham aqui comigo. Beth, você conduz muito bem. Parabéns para todos vocês. Obrigada, querida. Então, vamos para as palavras finais. Eu vou passar para o professor Flávio Chernoha. Certo? Perfeito? Então tá bom. Perfeito. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, a Ana Rosa que está aqui, minha companheira, minha parceira, e tanto me ajuda aí no DC e aqui também, né, no DC de Imunizações aqui. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Sempre que eu for chamado, para mim vai ser uma honra. É difícil, como às vezes acrescentar alguma coisa, a gente tem que ficar prestando atenção ali, não falaram determinada coisa, vou tentar falar alguma coisinha ali. Para também dar uma agregada em alguma coisa, mas não é tão fácil diante de uma apresentação tão boa quanto essa, de um caso tão bem explorado quanto esse, e que fica para a gente na memória de uma avaliação médica completa bem sucedida, né? Uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, uma abordagem bem feita, acaba a gente chega em qualquer lugar, né? E isso foi muito bom. E a apresentação aqui para a gente também do Samuel, como todo mundo falou, muito boa, muito madura, muito legal, muito bem feita e muito bem orientado também, certamente. Então, agradeço aí a todo mundo. Boa noite para vocês. Foi um prazer. Desculpa, realmente, aqui a gente sai e volta, mas eu imaginei que pudesse ser assim, mas é que faz parte da nossa vida aqui. Não tem problema. O que nós aprendemos hoje, isso é que vale, né? E assim, ainda tem esse toque de leveza, né? Obrigado, muito obrigado. Ter um bate-papo desse com leveza, né? Acho que tudo que a gente precisa, né? Falar de ciência, falar de núcleo hard com leveza, né? Isso é que eu acho que faz a nossa diferença, né? Muito obrigada, Flávio, pela Obrigado, muito obrigado. Bom demais. Vou passar agora para a Ana Flávia, depois para a Claudete, depois para o Samuel. Ana Flávia, com você. Não, só agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui, esse espaço para os estudantes, eu acho que é muito bom, muito importante.
e parabenizar o Samuel pela apresentação do caso. Obrigada, Elizabeth. Obrigada, Ana Flávia. Claudete, por favor. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade pela SOPERJ, pelo grupo, né, pelo convite, e é muito bom, né, a gente já está estimulando o aluno desde sempre, né, desde cedo. Acho que esse é um espaço de aproximação, né, eu acho que isso é muito importante, né, e que a gente possa tá fazendo essa troca sempre, né, eu acho que isso é um ambiente muito propício para isso, né? Eu acho que a gente sempre vê, né, Samuel, quando aluno, a gente sempre vê a referência, né, como a gente, a referência em termos de professor, de liderança e tudo, e é muito bom, assim, é melhor ainda ver o contrário, a gente vê os nossos alunos superando, né, os mestres. Eu acho que isso é uma coisa fantástica e que nos faz assim, ter tranquilidade que a gente está no caminho certo. Então, acho que é por aí, né? Então, parabéns a todos vocês aí pela iniciativa, né? A Ana estava me explicando da frequência, né? Das reuniões da Liga, então isso todo mundo só tem a aprender. Então, é muito, muito bom. Parabéns aí pela iniciativa e, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de participar. Muito obrigada. Vamos fazer outras com vocês, com certeza. Vamos chamar vocês de novo. Flávio, cachorro, filhota, vou querer sempre, tá bom? E vou passar agora para o Samuel, né? Nossa estrela da noite. Oi, gente, eu só tenho a agradecer mesmo, não estava esperando essa reação toda, não. Foi tão tranquilo da gente preparar, quando tem professoras orientando a gente com tanto carinho, tudo fica mais fácil, né? Agradecer principalmente a professora Elizabeth. Nesse meio tempo aí, a gente sempre se falando por WhatsApp durante a noite, né? A gente fica até tarde resolvendo, mas... Não é típico igual a mim, a gente fala... Pois é. Então, fiquei muito feliz de estar aqui, agradecer a presença dos colegas, dos professores, do pessoal da diretoria, que eu vi que está aí presente falando no chat, em nome de toda a Liga, né? A gente fica muito feliz de estar ocupando esse espaço aqui com vocês, tendo esse espaço de protagonismo e podendo incentivar e, enfim, colaborar na formação dos nossos pares, né? Acho que é um espaço muito bom para a gente. Eu, particularmente, aprecio muito a oportunidade de estar falando em público, com professores, com colegas, sempre procurando melhorar, e incentivo muitos colegas a procurarem essas oportunidades também, porque ajuda a gente a, como a professora Claudete falou, ver que a gente está no caminho certo. Tá? Então, muito obrigado. A gente fica à disposição aí, em nome da Liga de Pediatria da UF, né? Sempre que vocês precisarem de qualquer coisa, podem procurar a gente, vamos integrar as nossas ligas. Pode saber, né? Que eu fico atrás de você, pode saber. Depois eu vou mandar os slides lá no grupo para vocês terem acesso também, compartilharem com as diretorias. Ótimo, vai ser ótimo. Gente, que noite gostosa, né? Foi tudo assim corrido, todo mundo hoje se embolou com o horário, né? Com dificuldade para entrar. E olha só, né? É assim, quando a gente menos espera, não vai dar tudo errado, deu tudo certo e foi essa maravilha que foi, né? Então, gente, é isso aí. Muito feliz por mais esse evento. Acho que todos gostaram. Estou vendo aqui várias pessoas elogiando e quanto aprenderam. Nossa live foi um sucesso e fico eu mais feliz ainda com tudo isso. Só orgulho, viu? Viu, Samuel? A gente tem muito orgulho. Você não é meu aluno, mas passou assim. Tá bom? Gente, só para encerrar, antes do Diego fechar, citar, eu sempre cito o Diego, que o Diego é nosso anjinho da guarda, ele que dá toda esse suporte para a gente. Mais uma vez, Diego, obrigada aí pela força que só você sabe dar. E vamos em frente para mais uma live aí em breve. Será, eu acho que da UFRJ. Se não me engano, a próxima será da UFRJ. Aí a gente vai ver qual é o tema e vamos conversando aí para ir construindo mais casos e mais discussões ricas como essa. Tá bom, gente? Uma boa noite, então, para todos. Beijos. Boa noite, um beijo, obrigado. Eu que agradeço.